Poliana. Queria agradecer primeiro ao Jaime e ao Hugo pelo convite e por ter me alocado nessa mesa só de amigos também. Não que qualquer outra mesa não fosse boa, mas essa mesa é uma mesa da qual eu tenho muito apreço por essas pessoas que aqui estão. O trabalho que eu vou apresentar, ele na verdade não trata das críticas ao Santo Ofício, que foi o tema que eu fiz no doutorado, defendido em 2013, depois lançado no livro, que tem o mesmo nome da tese, A Inquisição Contestada. Na verdade, ele se relaciona mais com um trabalho que eu vinha fazendo desde o mestrado e que ainda continuo fazendo paralelo, que são as questões da visitação do Pará e depois da atuação da Inquisição fora do período da visitação. Basicamente, o trabalho está alocado nesse livro, uma parte, foi quando Poliana e eu começamos a pensar essas relações entre a Inquisição e a justiça eclesiástica, sobretudo para além dos grandes períodos mais estudados, que são de fato os períodos da visitação, e a partir dali nós começamos a fazer uma pesquisa para tentar, primeiro, no futuro, e eu acho que vai ser um futuro não tão um futuro bastante longo, para tentar fazer uma história eclesiástica que seria da parte norte, então do estado do Grão-Pará e Maranhão, ou do Maranhão e Grão-Pará, vai depender da época que se queira colocar. Mas a partir desse estudo meio de Poliana, que surgiram algumas questões, e essas que eu vou apresentar aqui. O primeiro ponto que eu acho que eu queria destacar é a questão das fontes. Então há uma dificuldade, ao contrário de Poliana, que tem uma sorte enorme de ter no arquivo público do Maranhão a grande parte do expediente do auditório eclesiástico, e essa sorte não existe para o Pará. Eu percorri várias igrejas e vários o Centro de Cultura Cristã, e todos eles diziam que era o papel velho que tinha sido jogado fora. Era triste, mas alguns guardaram um documento de cada século dobrado num pedaço bem pequeno, então quando você abria ele ia se desfazendo, porque não tinha nenhuma preocupação com a preservação de fato do documento, mas o documento ali não era questão, era pela questão de uma memória do único documento do século. Então isso gerou uma dificuldade enorme que só pode ser saciada a partir do momento que a gente pensou em usar outro tipo de fonte, que é o que a gente tem que se virar usando tanto a documentação inquisitorial, nesse caso aqueles que foram remetidos à Inquisição, então a gente poderia ver a atuação do Tribunal Eclesiástico, de certa forma, e por outro lado é a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino, que também deixa entrever ali o funcionamento da justiça eclesiástica. Então parte dessas questões, algumas delas elas são bem recentes, então a contribuição, acho que depois, no momento do debate, será muito bem-vinda até para o desenvolvimento do trabalho posterior. Eu dividi em 3 momentos, espero conseguir fazer eles bem rapidamente. Na verdade, são 3 momentos da própria administração eclesiástica. O primeiro é do bispo Miguel de Bulhões. Então, ali eu fiz a própria coincidência do prelado dele, de 49 a 1760. Ele é importantíssimo para o Pará, eu vou explicar melhor essas questões mais à frente, mas é que eu coloco ele como complementar, ou seja, que na relação com a Inquisição ele se dá a relação de maneira complementar. O Frei João de São José Queiroz é uma relação que eu coloco como dissonante, e eu vou explicar melhor por que essa relação é dissonante. E por fim, o próprio visitador, que fica no Pará também, acumulando o cargo de vigário capitular na administração do bispado, e eu coloco que é a relação imbricada. Então, na verdade, são esses 3 momentos que são bem diferentes, faz sempre um do outro, que eu vou estar abordando. Menos da Inquisição, na verdade, eu vou falar, mas mais dessas relações anteriores, mais ou menos de 1750 a 1763. Então, para localizar geograficamente, é claro que esse é o mapa do Brasil atual, mas tentando localizar geograficamente o que seria o bispado do Grão-Pará, e os bispados, aqui no caso,
perdoe só a data que está arcebispado da Bahia, a data é de 1551, embora não seja dessa época. Enfim, não vou tomar um puxão de orelha do Lefton. É só porque na hora de construir esse mapa, acabou que eu coloquei arcebispado e depois é que eu vi a data, enfim, aí não tinha como mais mudar. Não tinha programa no computador para mudar. Então, a área que eu falo é basicamente o Bispado do Maranhão e o Bispado do Grão-Pará, essa grande área do que seria o Bispado do Grão-Pará, que cabe praticamente metade da Europa. Então, se a gente olha, por exemplo, discute a quantidade de bispados que existem em Portugal, imagina que quando a gente olha para essa grande área do Bispado do Grão-Pará, a gente tem que entender quais são as dificuldades, portanto, de atuação sobre um terreno tão grande como esse. Então, dito isso, um ponto fundamental é perceber que entre 1750 e 1763, portanto, do período de atuação dos dois primeiros bispos, o Miguel de Bulhões e o Frei João São José Queiroz, houveram 20 processos inquisitoriais encaminhados. Desses 20 processos, 12 eram casos de bigamia. Então a bigamia era o caso mais destacado. Não só, aqui, claro, eles estão sempre remetidos à bigamia, mas quase sempre era poligamia. Então há diversos casos de homens que se amancebavam com índias e casavam com elas em várias freguesias. Ele casado em mais de um lugar. Então essa relação era muito comum. Isso é uma questão recorrente, inclusive nas cartas que são enviadas para várias instituições sobre a questão do desregramento moral dos colonos. Enfim, esse quadro, portanto, é uma primeira tentativa de eu tentar entender como é que funcionava, como se movia a engrenagem inquisitorial nesse período de 1750 a 1763, então fora do período da visitação. A primeira questão era como que se iniciavam os processos, como é que eles entravam para serem remetidos a Lisboa. A primeira, a maior parte deles, o que eu chamo de denúncia ao Santo Ofício, ela muitas vezes era uma denúncia feita direto em carta a Lisboa. Então essa denúncia eu achei até, eu nunca tinha visto dessa forma, mas ela não passa por nenhuma hierarquia eclesiástica no Pará, mas ela vai direto para Lisboa, que na verdade é o maior número de casos. Algumas denúncias feitas ao bispo e outras, no caso, na visita pastoral. Tanto os dois bispos fazem visitas pastorais. A primeira, eu de fato, até hoje eu não consegui encontrar, que é do Miguel de Bulhões. Eu nunca consegui encontrar os relatos da visita, exceto no caderno do promotor, que eu vejo alguns dos pontos que foram encaminhados para a Inquisição, exceto isso eu não tenho. Já a visita pastoral do Frei João São José Queiroz, ela está publicada pela revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e lá a gente pode ver como é que foi essa visita. Mas a maior parte desses casos, eles são todos remetidos ao Miguel de Bulhões. O Frei João São José Queiroz, ele não passa nenhum caso para a Inquisição. Ao eclesiástico local, então esse eclesiástico local necessariamente ele não quer dizer o bispo, enfim, ele é um vigário ou um padre que está fora de Belém ou fora do São Luís, então está fora das sedes. E por fim a denúncia direto ao comissário. Essa era a que menos se fazia, na verdade. A segunda questão é quem recebia essas denúncias, ou melhor, quem fazia, ia lá e movia essas denúncias. Na maior parte dos casos eram os jesuítas que faziam, ali as visitas pastorais se relacionam com a de cima, enfim, tanto os comissários e os eclesiásticos locais ao anterior. Esse, no caso, o quadro só praticamente repete de cima. A terceira pergunta é qual o local onde eram realizadas os interrogatórios.
Para mim isso foi algo bem espantoso, que quase sempre elas aconteciam na casa ou do comissário ou do eclesiástico. Elas não aconteciam numa instituição, e para mim isso foi, pelo menos lendo o regimento inquisitorial, lendo isso tudo, eu nunca imaginei que isso fosse feito no âmbito privado doméstico, do domicílio dele, e não necessariamente no âmbito da... Essa questão me chamou muita atenção. Então, na casa da Companhia de Jesus era feito, lá dentro do bispado, melhor dizendo, do estado do Grão-Pará e Maranhão, na casa dos clérigos locais, ou seja, quando eram fora de Belém e São Luís, na igreja paroquial local, que é a maior parte dos casos, e alguns na casa do comissário, sobretudo de Belém, esses casos. Aqui um pequeno dado do número de familiares que existiam no Pará e número de comissários. Aqui, é claro que aqui em relação, a gente pode ver, por exemplo, em relação a todo o território da América Portuguesa. Então, o Pará, à época, tinha mais ou menos, teve, no total, 2,3% de comissários que tiveram em toda a região da América Portuguesa. Sendo que nessa época da visitação era um momento, como a gente pode ver aqui, que mais agentes inquisitoriais tiveram na região do Grão-Pará. Qual a conclusão que a gente pode chegar a isso? Mesmo com o número de comissários, 9 comissários, parece pouco se a gente comparar com o número de Portugal, mas na região isso foi o auge, enfim. Mesmo com o número de comissários, o Santo Ofício recorria sempre aos agentes eclesiásticos, aos missionários e à estrutura eclesiástica. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a averiguação fora do centro. E aí eu vou voltar esse quadro antes, mas isso aqui é uma foto de satélite para a gente poder ver mais ou menos as distâncias. Belém está aqui, bem quase ao centro. A importância daqueles remeiros, sem eles não haveria como fazer qualquer diligência eclesiástica no Grão-Pará. A importância deles, por exemplo, no Tratado de Fronteiras, o Tratado de Madrid, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado fica, às vezes, dias sem conseguir embarcar adentro no território porque não tem remeiros, ou porque falta farinha. Quando falta farinha é guerra. Faltou farinha, a quantidade de documentação quando falta farinha de mandioca, não tem remeiro, porque os caras fogem. Deixam os barcos e ninguém rema. Então essa questão ela é fundamental, sobretudo se a gente olhar, eu vou voltar aqui, a quantidade de casos que existem, a gente pode ver fora das capitais. São Luís só tem um, Belém 2 e Barcelos, do Rio Negro, 2, desculpa. A maior parte dos casos eles acontecem fora, portanto esses casos de bigamia, a maior parte, acontecem fora de Belém. Então, quase sempre esses processos, ou mesmo a gente analisando os cadernos do promotor, esses são processos que duram 10 anos para achar o indivíduo. Porque quando consegue o remeiro para ir sei lá, para Vila, para Portel, quando consegue o remeiro para ir para Portel, o cara já não está mais em Portel. O cara já está em outro lugar. Então, de novo, é remetido uma diligência para achar o cara. Quando acha o cara já não está mais lá. Então, isso fica nesse gato e rato durante anos a fio. Porque quase sempre o comissário mesmo diz que não vai. As cartas todas dos comissários, eles dizem claramente, não vou até o interior do estado. Então ele faz uma comissão e remete um vigário da vara, um prelado, enfim, outros eclesiásticos. Está mostrando que essa capilaridade da estrutura diocesana, ele se aproveita disso. Se a gente fizer uma comparação, eu vou só então rapidinho mostrar aqui São Luís também para mostrar essas distâncias. São Luís de um lado e do outro lado
Itaipu Tapera, que hoje é Alcântara, essas estantes também sempre navegáveis pelos remadores, enfim, sobretudo as canoas, enfim, que sem isso não se faz essa diligência. Portanto, é sempre de acordo com a possibilidade local que agiu o Santo Ofício nessas terras. Se existia nas sedes uma certa dificuldade, essa dificuldade ela é multiplicada quando se dava nos sertões, ou seja, nas áreas de interior do bispado. Somado a isso, ainda tem a própria maneira, ou seja, da não observância dos estilos da Inquisição. Se a gente pega agora os cadernos do promotor e vê aquilo que não virou processo, a gente percebe que recorrentemente os inquisidores avaliam aquelas averiguações como que não foram observadas no estilo inquisitorial. Ou seja, sobretudo porque eram pessoas que não eram versadas no estilo da Inquisição. Normalmente essas pessoas elas tinham pouquíssimo conhecimento como deviam fazer a colhida de testemunhas, e a partir de um determinado momento essas pessoas faziam sem segredo, dizendo qual era o crime que achava, e isso consta na própria denúncia. Então isso validava quase sempre. Esse é um dos pontos fundamentais que a gente vê, que é uma quantidade enorme, é claro que isso é comum em todas as áreas, mas enorme de denúncias e uma quantidade muito pequena de processos comparado. Aqui é aquilo que eu tinha falado, os casos de bigamia são os maiores, o número maior de casos, e os outros são de feitiçaria. Feitiçaria eu coloquei aqui uma quantidade enorme de casos, desde práticas amorosas até pactos demoníacos. Eu juntei tudo até por conta... É a hora? 2 minutos. Com 2 informações. Então eu não cheguei na visitação, só vou... Da relação com os prelados, portanto, então rapidamente, o Miguel de Bulhões ele é importantíssimo para o Pará, sobretudo porque ele vai ser o bispo que vai auxiliar recorrentemente ao governador, o irmão do Pombal, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado. É muito interessante se a gente analisa as instruções régias dadas ao Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que diz que ele deveria o tempo todo recorrer aos jesuítas, quando tiver qualquer dúvida. A questão desanda, sobretudo, pelas sugestões do Miguel de Bulhões. Ele o tempo todo, embora tenha boas relações com os jesuítas em 49, ele não terá boas relações a partir de 53. A gente consegue perceber que isso vai desandando por vários aspectos, que não convém entrar aqui, mas o que é importante é que o Miguel de Bulhões, ele, de certa forma, ele se agiganta no Pará ao momento que nele fica investido tanto a governação interina, no momento das demarcações das terras, quanto do bispado. E nesse momento ele escreve ao Santo Ofício, ele escreve ao Conselho Ultramarino, falando que é necessário uma visitação, é necessário a Inquisição vir, mas se vier vai prender todo mundo. Ele fala que não escapa um. Então, recorrentemente ele escreve e fala isso. Ele joga dos dois lados e colocando sempre a culpa nos jesuítas. Você percebe nas cartas que ele diz isso. Rapidamente, falando, ele coopera demais com a Inquisição, coopera tanto que a Inquisição começa a duvidar dele e mandar cartas para o comissário dizendo para ficar bem de olho nesse bispo, que alguma coisa tem. Enfim, eu não vou entrar nos pontos das cartas, mas há várias cartas onde a Inquisição vai colocando isso e passa a não confiar tanto assim no bispo. Mas, de certa forma, ele complementa. O Queiroz, ele já tem uma atuação completamente contrária. Ele não só cai em desgraça no sentido com a governança, ou com a administração régia, mas ele também cai em desgraça com o próprio Santo Ofício. Ele chega a queimar papéis da Inquisição, há uma denúncia que ele queima o papel, e ele diz que queima porque o comissário não sabia fazer a denúncia, então ele vai lá e queima, o comissário diz que não, enfim, gera uma briga na época da visitação. Ele julga uma mulher de pacto demoníaco, que estava presa no aljube, ele traz para si, assim como traz para si também
alguns casos de bigamia, ele mesmo passa a julgar, 2 casos de bigamia que eu consigo encontrar, que ele julgava e depois são remetidos para a Inquisição manda desfazer tudo porque ele não seguiu o procedimento inquisitorial. E 2 questões interessantíssimas, que ele dá comissões para o vigário-geral, para que esse vigário-geral ele possa ter a excomunhão maior, ou seja, reservar só o Santo Ofício para os casos de bigamia e outros casos de heresia. Ele diz isso, segundo, abro aspas lá, para evitar o trabalho ao Santo Ofício. Obviamente, ele cai em desgraça, é denunciado, inclusive, na Inquisição, o processo não vai à frente, mas isso mostra como que essa atuação, não vou chegar à visitação, enfim, isso mostra como que a relação ela pode ser complementar ou dissonante, dependendo muitas vezes do próprio indivíduo. Necessariamente os regimentos, as leis, elas podem, de certa forma, mover essa integração entre as 2 justiças, mas isso depende também da própria atuação do prelado ou da Inquisição nessa relação. Seja a Inquisição condenando as diligências da administração eclesiástica, ou seja, o prelado não remetendo as questões, ou queimando, inclusive, papéis da Inquisição. Peço desculpa muito rápido, nem cheguei ao final, mas por enquanto é isso.